Aboroboê, pessoas desse canal, pessoas que têm interesse em espiritualidade, práticas que mudam a nossa vida, né? Melhoram o nosso ser. Emi Oluxô, Oxoxegun, Aelá. Aô e Façumi Aindé, Aelá, né? Oluxô, Oxoxegun, Aelá, né? Quer dizer que Oluxô é o guardião, né? Uma pessoa que guarda, né? Oxoxegun é o bruxo que vence, né? O bruxo venceu, né? Aielá, né? É uma contração de Aie, né? Terra, né? Dimensão espiritual, terra, ou dimensão material, do material, né? Daquilo que é materializado, né? Em contraste com Orum, né? Ou céu, né? Ou dimensão espiritual, né? Então o nome completo, né? Seria o guardião bruxo que vence, né? Através do que? Do espírito da pureza, do espírito do dia Elá. Elá é o espírito da pureza que acompanha Orumilá e que acompanha Olodumare, né? Ele é uma persona autônoma, mas também intimamente ligado a Orumilá, Ifá, né? E o próprio Ifá. Por que as pessoas confundem? Por quê? Porque Orumilá, ele é o intérprete e também a testemunha do destino de todas as coisas. Orumilá e Bequeji Olodumare, né? Orumilá, o segundo na hierarquia depois de Deus, né? Olodumare, Deus. Orumilá, o segundo na hierarquia depois de Deus, né? Elá seria o espírito da pureza que transita entre o inconcebível, né? Aquilo que a gente não consegue sequer quantizar ou colocar através de palavras. Elá é como seria como se eu pudesse expressar para vocês, seria aquela questão do pranto, não um pranto triste, um pranto emocional, né? Um pranto, um choro catársico, né? Que pode ser um choro de alegria, um choro de saudade, de muito tempo da gente estar sem ver uma pessoa que a gente ama, ou de a gente ter perdido uma pessoa que a gente amava muito. Então, nesses momentos, né, é onde a gente vê a catarse de Elá acontecendo na manifestação humana, né? Então, o espírito da pureza é essa catarse, vamos assim dizer, né? Vamos colocar muito entre aspas, mas para tornar inteligível para vocês aqui do canal, que acontece quando você senta de frente para o mar sozinho, né? Vê um pôr do sol, aquilo te emociona, né? Ou quando você faz algo novo que você nunca fez na sua vida, está fazendo pela primeira vez, você descobre que aquela emoção é boa para você. Nunca soltei de paraquedas, vou experimentar soltar de paraquedas. Puxa, gostei, me senti muito bem. Então, lá, naquele momento, entrou em comunhão com o seu espírito, né, e tornou aquilo inteligível para você, e aquilo te fez bem, né? Então, dito isso, né, Oluxô, Oxoxegun, Aelá, né? Aie, Elá, né? E aí, na língua iorubá, quando você tem duas vogais, né, e elas se juntam, elas se fundem, né? E aí você fala direto, né? Então, Oluxô, Oxoxegun, Aelá, né? O guardião bruxo que veio e venceu. Venceu por quê? Porque ele trouxe a pureza do céu para a terra, né? E manteve essa pureza, né? Então, isso é o que o meu nome representa. É um grande desafio todos os dias, né? Não essa pureza não está ligada à questão da castidade,
né, como um voto de um padre, quando ele começa os votos dele dentro do catolicismo, né, ou de você ser uma pessoa ilibada, moralmente correto, né, até porque esses conceitos a gente vai ter que entrar dentro de cultura, dentro de antropologia, dentro de sociologia, dentro de várias outras coisas, e ciências, e religião, e costumes, né, para poder tentar encaixar uma determinada pessoa sobre uma ótica, sobre um prisma, na qual nós vamos nos julgar aptos a ter uma opinião, ou a emitir uma opinião. Não significa que essa opinião ela seja verdadeira, né, ou ela seja uma palavra final sobre o assunto, porque sempre vai ter, né, a questão de um outro prisma, ou um outro lado da moeda. Feita essa introdução toda, que já está demorando mais tempo do que eu imaginei, né, eu passei aqui rapidinho para gravar para vocês, né, mais um pouquinho da minha realidade aqui na Rua Matias 175, tá, gente? Então, assim, amanhã a gente começa o Festival de Fá, né, da minha família, né, da Yellow Family Heritage Brasil, e eu vou pedir para as pessoas filmarem alguns trechinhos, e depois eu vou postar isso aqui para vocês, para que vocês tenham uma vivência do que é o dia a dia, né, de uma casa de espiritualidade, de verdade, né, na qual as pessoas não se importam em colocar belas roupas, se mostrar, né, as pessoas se importam com espiritualidade, com viver e espiritualidade, praticar espiritualidade, se auto-construir, se auto-melhorar, se auto-avaliar, se auto-estudar, né? Para que, através da espiritualidade aplicada aos irumolés, né? Irumolés, divindades, para vocês aí. Irumolé, Zeus, quem é Zeus? Né? Zeus era um irumolé lá do panteão grego, né? Então, aqui a gente trabalha com um panteão africano, né? Mas já é incorreto dizer que o Ixexelabá, né, tradicional Ifá, né, Indigenous Faiths of Africa, né, a fé indígena africana, ela é panteística, porque na sua teologia original só existe um Deus, Olodumare, né? Então, se só existe um Deus, ela não é panteística, né? E isso a gente vai explorar mais para frente, mas só para tornar isso inteligível para vocês aí do outro lado da telinha, tá? Gente, como sempre, né, aqui não tem negócio de roteiro, né? Dá na minha cabeça, eu vou gravar isso, sabe? Então, assim, quem for chegando vai se acostumando e vai também desacostumando e falar: babá, por favor, faça uma introdução melhor, babá, compra um microfone, compra uma câmera. Enfim, isso aqui é um espaço participativo para que a gente possa ter um bate-papo sem filtro, sem roteiro, sem palhaçada, né? Porque aqui não é casa de palhaçada, aqui é casa de feitiçaria, de bruxaria, de axé, é casa de Oxô Exu, né? É casa do bruxo de Exu, né? É casa de Oxô Yami Adjé Dudu, né? É casa do bruxo da Yami Negra, né? É casa do bruxo de Ayelalá, né? É casa do bruxo de uma classificação infinita de seres que estão sob a influência de Exu Odará, Alabara Orixá, né? Exu Olopá Olodumare, policial de Olodumare, que tem toda uma staff, né, de seres benéficos e malignos, né? Vamos colocar aspas no maligno, né? Vamos traduzir isso, né? Exu é a balança que transita entre o bem e o mal para que haja equilíbrio no cosmos, assim como Yami Adjé,
que também transita entre esses dois lados do pêndulo, né? Então nós temos Irumolés, Abamolés, entidades da direita, mão direita, né? Sustentadoras, mão esquerda, entidades do caos e da forçação e teste dessa ordem estabelecida, né? Então nós temos as Joguns, né? Morte, Ku, Arum, doença, Essé, Oran, pobreza, enfim, guerra, né? Traduzindo para vocês. Tudo isso vem para testar a nossa capacidade de convivermos como comunidade nesse grande planeta chamado Aê, né? Então a gente tem esses dois extremos, né? E Exu e Ami, né? Transitam, né? Entre esses dois extremos, né? Eles são pilares de severidade, são pilares centrais, né? Por assim dizer. Mas agora vamos entrar no que é importante, né? Eu passei rapidinho para falar isso com vocês, mas para fazer perguntas para que vocês coloquem essas perguntas diante do Ori, diante da cabeça de vocês, né? Qual a representação, qual o significado, né? Primeiro da espiritualidade para mim como pessoa, como ser. O que é a espiritualidade para mim? É uma pergunta que você deve se fazer. Depois que eu defini o que é espiritualidade, o que é religião para mim, né? Tem diferença entre espiritualidade e religião, né? Primeiro, façam essas perguntas, né? E terceiro, o que é a fé, né? A fé é algo comum entre a espiritualidade e a religiosidade, né? Então, assim, eu passei para deixar essa pergunta para vocês. Eu vou voltar para responder essas perguntas dentro da minha visão, dentro da minha vivência de vida, dentro do meu conhecimento de vida até aqui, dentro da minha sabedoria que eu adquiri até o exato momento de vida que eu tenho, né? E aí eu vou colocar os meus pontos, né? E se vocês quiserem, vocês comentem, né? E a gente traz os pontos de vocês também para a gente discutir essas questões, né? Se espiritualidade fala com religiosidade, fala com a fé, se os três são interligados, né? Quais são as limitações de um, quais são os benefícios de outro, né? Porque assim, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim, né? Então assim, já me adiantando, né? Eu vou sair da pergunta que eu fiz para vocês, tá? Eu vou colocar uma quarta pergunta, né? A gente tem um conceito de polis, que deu origem à política, né? Então hoje a gente vive uma situação no mundo na qual a política influencia a nossa vida cotidiana, né? E na Grécia, na Roma, nas castas indianas, né? No antigo Xing, política no Japão, né? Política era uma coisa tão séria, né? Que existiam reuniões fechadas, por exemplo, Japão, né? Índia e China, né? Existiam conselhos fechados, né? Para que um imperador ou para que alguém escolhido por determinada deidade exercesse os poderes nos tempos primordiais politicamente, né? Mas voltando para a polis de hoje em dia, né? Qual é o nosso papel dentro dessa polis, né? Dentro dessa comunidade que supervisiona as políticas que são feitas para nós, né? Nós estamos participando da nossa comunidade, nós estamos participando da nossa rua, nós estamos participando do nosso bairro, nós estamos participando da polis da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, repetindo de novo, né? Então, assim, eu trouxe essa questão da polis para sair da questão da espiritualidade, religião e fé, né? Mas a política hoje em dia, né, tem vários lados positivos e vários negativos, né? Guerras pelo mundo, tarifas
indo e voltando, presidente falando uma coisa outra e fazendo outra amanhã. Então, assim, é um paralelo que eu estou traçando para a gente aqui, né, também pensar sobre essas questões que foram colocadas aqui já no meio, para o finzinho do vídeo, sobre fé, espiritualidade e religião, né? Então eu vou voltar com essas questões respondidas por mim, dentro aqui da minha linhagem, né, da Ayala Family Heritage Brasil, né? Vou explicar os princípios dessas perguntas dentro do Xexelabá, né, da Nigéria e do Benin, né? Inclusive essa questão que eu já introduzi de que Olodumare é o ser supremo, então não existiria, mas também desses elementos que eu trouxe, Elá, Orumilá, Exu, Yami, né? São deidades, né? Deidades, aspas, nós temos outros nomes, conforme a gente for se conhecendo aqui, a gente vai explicar, e vão ter os livros também que já vão sair, né? Não dentro de muito tempo, os livros vão sair, a gente vai poder começar, eu vou sentar aqui, vou abrir o livro, gente, ó, é isso, e mais pra frente a gente vai fazer live sobre isso aí também, e aí a gente vai enriquecer isso tudo muito mais, né? Mas por hora fica o desafio, né? O que é espiritualidade para você? Primeiro, espiritualidade, né? Depois, o que é religiosidade para você? E depois, o que é fé? Elas três se falam perfeitamente, né? Elas são interligadas, são separadas. Qual a influência? Quem é que deveria estar no centro, né? Não sei, tá bom? Então passei rapidinho. Eu tenho postado também lá um short, acho que é short que chama, né, gente? Eu escrevo umas letras musicais aí que nunca foram pra frente. Era mais coisa de poesia, né? De escrever mesmo, né? Ficar pensando, doidão, e escrevendo. E aí, com essa questão do Suno aí, tem essa questão aí da gente fazer com a inteligência artificial, eu tenho gostado muito. Então eu tenho postado alguns trechinhos lá no short, né? Mas aqui a coisa vai ser mais profunda, né? Mas quem quiser conhecer também essa questão, tá lá, tá? A gente vai melhorando cada dia, né? E a gente só melhora quando a gente faz as perguntas, porque as perguntas são a primeira ação verdadeiramente real para a gente se localizar, a gente saber onde a gente está. Quando a gente faz uma pergunta, a gente vai fazer uma pergunta a partir de um ponto. Aí a gente se localiza. Aí, eu tô aqui, para onde eu quero ir, da onde eu vim, né? Então, sim, isso é muito legal, é um exercício que a gente vai fazer aqui direto, tá bom, gente? Um abração, que o Ori de cada um de vocês abençoe vocês com muita vida longa, né, sobre a terra, que vocês não voltem para o Orum antes de vocês terem cumprido todos os pactos na terra que vocês vieram para vivenciar, né? Que vocês tenham os desejos do seu coração, né, atendidos, né, escutados tanto pela família celestial de vocês, quanto pelas pessoas que estão ao redor de vocês, né? Que vocês tenham uma semana abençoada de trabalho, que Exu, que Yami, que essas energias que são conturbadas, que causam problema, não joguem vocês contra ninguém e nem ninguém contra vocês, né? Que vocês possam encontrar, né, hoje, amanhã e até o fim da semana, né, ambientes harmonizantes, né? E que vocês possam também tentar se harmonizar com os ambientes por onde vocês passarem, tá bom? Que Orumilá Ifá, o conhecedor do destino, a testemunha do destino, aquele que é capaz de adiar a data da morte, possa abençoar vocês com sabedoria divina, né? Que Yami Adjé, né, aquela voz chata, né, que fica perseguindo, né, e dando beliscão e chamando atenção, porque é de uma outra época, de outros tempos, no caso deles de antes do tempo, muitos antes de tempo existir, né? Mas que Yami Adjé também olhe, né, para homens e mulheres que estão assistindo esse vídeo com bons olhos, né? Que ela traga as pessoas que realmente
vão entrar em sintonia com o circuito que a gente vai começar a fazer, né? Que Exu, né, que é Senhor de todos os caminhos, abra o caminho de vocês, destrave as encruzilhadas, né? Que Ogum, né, retire todo o empecilho, né? E que ele possa ir à frente, né, dos grandes desafios, seja para homens ou mulheres que de alguma forma perderam um tempinho para ouvir as minhas palavras aqui, né? Enfim, que toda a classe de orixás, de Imulé, né? De Irumolés. Imulé são forças da natureza, tá, gente? Então, assim, a gente tem outra divisão, né? Irumolés e Imulé, né? Que seria rios, a gravidade, o mar, né? O oceano, né? O ar, né? Isso são Imulés, né? São forças da natureza, né? Então, assim, que tudo, né, em volta de vocês, com a bênção do Ori de vocês, todos os dias, encontre apoio, tanto dos Imulés, das forças da natureza, quanto dos Irumolés, que estão relacionados no destino que você escolheu antes de vir para essa casca aqui, minha gente, tá bom? Então, que a semana seja muito abençoada e que vocês escolham, né, o axé das minhas palavras, porque o que o Babalaô fala se cumpre. Axé, 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 axé tu ofá, axé ati olumilá, axé ati oludumaré axé, afoxei fante lá coxou, coxé coxente lá coxou, axé bel, to, é sim,